Olha, Você acha que pode ser real isso, Jean, que a máquina já assumiu o controle e a gente não ficou sabendo? olha, eu acho isso aproximadamente desde o ano 2021, 22. O achar aí, eu não gosto muito de usar essa expressão, eu acho. Sei, Eu lido com incertezas. perfeito. Mas, infelizmente, isso aí para mim já passou a ser uma certeza. Nós já perdemos O controle. o controle. Já não tem mais volta. Raymond Kurzweil, voltando ao Ray Kurzweil, Sim. nesses livros que ele produziu depois da Singularidade Está Próxima, ele diz qual é o nosso problema. Se a lei de Gordon Moore, que explica como os chips estão evoluindo muito mais rapidamente no âmbito da teoria da computação, se isso de fato estiver correto, e verificou-se que estava, quais as implicações disso? A teoria da computação vai fazer com que essa tecnologia avance em tendo vida própria muito mais rapidamente do que o padrão que a humanidade consegue promover de avanço, que é limitado à sua condição biológica. Então nós evoluímos muito lentamente, porque a gente evolui biologicamente, mas os chips já se desenvolveram e chegaram lá na frente. Então o que é que Ray Kurzweil diz? Se só ficarem existindo essas duas raças pensantes na Terra, os humanos biológicos e as inteligências artificiais autônomas, em menos de uma década eles vão dominar a gente. Por isso que ele propôs uma terceira espécie, que seriam os humanos chipados. Aí estamos falando do transhumanismo. A fusão do homem com a máquina. E ele que o mesmo, Elon Musk tem e promovido. ele mesmo, Ray Kurzweil, se ofereceu e se oferece como cobaia, e ele está fazendo isso, para que surja uma terceira raça pensante na Terra que possa controlar o avanço desgovernado em que já se encontra das IAs. Seria a única chance que a humanidade teria para fazer frente a esse domínio. Ou então espíritos bonzinhos tomarem conta das IAs, coisa que a gente não deve isso aí esperar. já- Então, assim, lidando com o mundo do jeito que ele é, por mais assustador, espantoso que possa parecer, nós estamos na iminência de termos sucessivos choques de realidade, em que nós vamos ter que perceber que vivemos entronizando transtornos cognitivos como sendo verdadeiros, mas que se isso nos permite dormir melhor, mas agora é hora de que a gente vai até perder o sono porque não vai dar para dormir. Então, assim, eu não queria falar disso, mas o assunto requer. A que gente não pode pense. tapar o sol com a peneira, né? Que é o que muitos tentam fazer. Por que é que muitos humanos não fazem nada no sentido de despertar seus potenciais? Aí o assunto não é agradável. É. O que é o transtorno cognitivo? É quando você olha para um fato ou vê um determinado contexto, uma situação, aí cria uma narrativa, Sim. assume essa narrativa como sendo verdade, ainda que você não possa verificá-la como real, mas para você é verdadeiro. Sim. E assim você vive, tomando isso como verdade, ainda que talvez não seja. Sim. Transtorno cognitivo é um nome elegante para a velha questão deselegante do me engana que eu gosto. É a mesma coisa. Exato. O auto-engano. ali. É o auto-engano. Mas, por um lado, Aí qual é o problema? é uma questão de sobrevivência também, né? A gente precisa. É o ser porque humano a vida fala, humana eu vou fingir que isso não existe. pra É igual a criança, melhor a questão viver. da criança que é abusada e ela fraciona Cria, a consciência e exatamente. imagina se eu sou outra pessoa, estou em outro lugar, né? Parece que tem até um dispositivo biológico automático, né? De autopreservação. Parece que Né? sim. O Freud, quando analisou isso, ele dizia, olha, o imaginário de uma criança requer cuidados que a gente tem que prestar atenção. Então, digo eu, uma criança acreditar que existe um anjo da guarda que cuida dela, isso é muito importante, porque na hora que ela for dormir, ela reza, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, e ela vai dormir tranquila. Isso faz parte da formação da personalidade do ser humano. Nós vivemos um mundo assustador. Então isso é importante. É para trazer a ordem ao caos, né? O problema é você chegar aos 90 anos com a mentalidade que tinha os 6, rezando pro Santo Anjo tá do Senhor. retardado, né? Aí, não que eu creio que existem anjos protetores, mas... Eu né? também, mas assim, a devoção de cada um é a devoção de cada um. Mas a gente existe um reflete. progresso da consciência, do entendimento, né? De como as coisas funcionam. Mas aí que está o problema. A velha crença do transtorno cognitivo
quando não aplicada com maturidade, gera transtorno psíquico. Entendi. Qual é o problema? Eu tenho certeza que Deus existe. Ok, mas você pode provar? Não pode. Mas é a maior verdade em que todos nós acreditamos. Sim. Eu, inclusive. Eu sem acredito. problema. Mas Deus faz o quê? Deus ama os seres humanos? Ama, a gente acredita que sim. Deus se incomoda com o sofrimento dos seres humanos? A gente acredita que sim. Mas factualmente, a prática da vida aponta para que a coisa não é bem assim, porque crianças são violentadas, os vulneráveis são violentados, desde que a vida, a violência. Aí a gente vai para Thomas Hobbes, filósofo do século XVII, que olhava para a natureza e dizia, putz, por que a a guerra natureza... de todos contra todos. O homem é o lobo do homem. A natureza não sabe o que é certo e o que é errado. O predador ferra com a presa. Por que diabos existe predador e presa? Aí olha para a humanidade e chega nessa sua frase. Por que o ser humano é predador do próprio ser humano? O homem é o lobo. Homo homini lupus. Cadê Deus, porra? Se a natureza já nasceu com esse defeito todo, qual Deus perfeito, amoroso, onisciente, onipresente que poderia existir por trás de uma coisa maluca dessa e em existindo? Ou seja, nós continuamos a ser cretinos porque a gente tem certeza de que Deus no final vai resolver tudo, ou em algum momento vai resolver tudo, e a gente se permite errar na crença de que vai se ajeitar. Eis o nosso problema. O choque de realidade que nós estamos vivendo agora, né? Vai nos despertar para o fato de que não tem ajuda divina que resolva essa questão da IA, que resolva as outras questões que estamos vivendo. E a gente vai rezar para quem? Vai pedir a quem? Não, eu creio e penso saber que existe amigo espiritual para Jesus, né? Mas ele não vai poder fazer nada. Jesus, esses seres, eles podem ajudar de alguma forma, mas também nunca ajudaram. Agora, resolver o problema, somos nós que temos que resolver o problema. Só que nós não temos essa consciência desperta em nós devido ao nosso vício devocional. A terceirização da responsabilidade. Transferir para Deus, Jesus, blá, 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 responsabilidades que nos são próprias. Então, assim, os governos não cuidam disso, os bilionários não cuidam disso, e nós, que estamos mais na base, a gente não consegue se associar ou se consorciar enquanto uma mesma espécie, numa mesma família. Porque existe um plano também de divisão, né? Para achar mais diferença do que semelhança, né? Que é o dividir para dominar, né? É o mais fácil de ser feito. E a gente, quando a gente entender que a população pode estar em desvantagem financeira, mas numérica ela está em vantagem, né? Qual é o problema número 1 que nós estamos vivendo hoje? Não sei se eu posso propor esse tipo de assunto dentro que nós estamos convivendo. Cara, um dia desse eu elenquei os principais problemas da humanidade. E o problema número 1 que eu encontrei, ele é ridículo. Qual que é? Nós estamos sofrendo loucamente porque os bilionários não têm mais onde esconder o dinheiro que têm. Entendi. Então, virou uma coisa escandalosa, né? É tanto dinheiro e o lado cibernético da coisa, o lado da evolução da era do conhecimento em termos de informação. Isso está tão forte que você não tem mais como esconder dinheiro. Aí isso leva os bilionários quererem acabar com o quê? Com a noção do Estado, também, né? Com a noção de Estado e de país, para não ter regras, não ter regulamentação, para que eles possam fazer o que eles querem, sem aborrecimento. Sem aborrecimento. E, se necessário, acaba o dinheiro analógico, lança o dinheiro digital, que através de um Estado cibernético você controla com um botão todos os seres da Terra. É o controle total que nenhum tirano da história teve. Aí você chega a uma conclusão dessa e vai ver o que os caras falam. Para minha surpresa, Peter Thiel falou exatamente isso que eu acabei de falar aqui. Sim. Eu estou preocupado porque eu não sei mais o que fazer com o meu dinheiro e eu não consigo escondê-lo porque descobrem essas leis dos países. Então, veja que ele se mudou para a Argentina agora porque o Javier Milei está dando salvo-conduto para ele lá, né? Infelizmente nós temos um problema muito sério. Eu não sei se eu vou extrapolar alguma prudência aqui, se você e Vilela vão ficar tristes ou chateados comigo, mas uma vez a pior coisa que surgiu na Terra, que foi o nazismo, surgiu de um movimento de esquerda na Alemanha. O nazismo está surgindo agora, mas devido ao movimento de direita na Argentina.
Ah, total. É problemático. Não, desde que eu já vi o Javier existe Milei, lá, eu falei, cara, esse cara é muito perigoso. E é a mesma coisa, só que... então, Quem conhece o meu trabalho sabe que desde a primeira vez que a Javier Milei apareceu, eu falei, isso aqui, esse cara tá aliançado com o Vale do Silício para instaurar na Argentina um protótipo do sistema de controle total digital da sociedade. É isso aí. Então, assim, o que é que nós humanos, na nossa vidinha insignificante, o que é que a gente pode fazer, cara? Nada, a verdade não mais se impõe. A gente não consegue nem discutir isso sem levar porrada. Ou ser chamado de louco, ou ser chamado de conspiratório. doido. Exatamente. Não tem mais lucidez, não há mais como a gente juntar 5 pessoas para falar disso sem que alguém fique se aborreça chateado com o outro, blá, blá, blá. Então, assim, é um momento muito delicado. Nós estamos enfrentando esses desafios da IA e enfrentando a falência de nós mesmos, do nosso lado humano, porque, infelizmente, estamos nos desumanizando. Eu creio que, em algum momento, Jesus vai vir interferir na história. Eu creio nisso. E a verdade é filha do tempo, né? Isso, a minha crença vai ser provada verdadeira ou falsa com o passar dos anos, né? Então, mas, só para pontuar para o pessoal que me acompanha, o fato de eu crer que Jesus realmente é um salvador, como o nome dele diz, né? E Jeová é a salvação, né? E Yehoshua, não me dá motivo para eu ser acomodado, nem para ser ignorante, no sentido de que a própria Bíblia diz que Deus criou a luz e as trevas, o bem e o mal, foi tudo ele que criou. Então eu sou um cristão que eu sei que Deus criou as trevas também, mas eu sei que através de Cristo ele usa o seu filho para poder consertar um problema que estava nessa criação. Mas isso que você falou para mim é um problema gigantesco no cristianismo hoje. O cristianismo hoje, ele não apenas é um cristianismo acomodado, tipo, vou ficar na rede aqui, Deus vai fazer tudo, mas também é um cristianismo que se volta muito para a questão de uma entidade chamada Mamon, né? O pessoal virou assim, parece que a igreja, você frequentar uma igreja é fazer networking para ganhar dinheiro, ou o sinal da bênção divina é ser próspero, né? Enquanto não era o que Jesus pregava. Então, eu queria só voltar num detalhe, não sei se o Vilela tem alguma pergunta, porque eu tenho feito muitas reflexões pensando na estrutura base dessa realidade na qual a gente foi inserido, né? Que a gente não pediu para estar aqui, mas nos encontramos aqui, como Heidegger falava, né? O Dasein, né? Que é o ser aqui. Eu estou aqui agora. Nós não somos, estamos. Eu estou aqui, caí aqui, agora o que eu faço, né? Mas eu fico olhando alguns aspectos da física quântica, já que você citou, eu queria ver a sua opinião sobre isso. Por exemplo, tem uma questão, não sei se você já ouviu falar nisso, que é o efeito xenoquântico. O efeito xenoquântico é quando você estuda uma partícula e em determinado momento que você, de tanto estudar, ela se paralisa, como se ela falasse, eu não vou te passar mais nenhuma informação. Encheu o saco. E eu fico pensando, será que isso é um gatilho que foi colocado no mainframe dessa nossa realidade para que seres humanos ou outras entidades não entendessem realmente como funciona a base dessa realidade para não poder manipulá-la e deturpá-la? Você acha que pode ter esse tipo de jail, de proteção nessa estrutura da realidade? E a outra pergunta que eu ia fazer, que está diretamente relacionada, estudando essas mitologias todas e pensando com uma ótica, em vez de pensar numa ótica mitológica, mas numa ótica de física quântica e de um experimento, você imagina que o Deus ou o ser que criou essa realidade, ele conscientemente pensou, vou fazer um experimento, e para isso ele usou os elementos da física quântica para construir essa realidade? Inevitavelmente. O que seja lá, o que porventura possa ter acontecido, mas o tal colapso quântico, o fato de você ter... Vamos agora falar de ciência. Isso. O que é que a física quântica afirma, entre aspas, matematicamente, ainda que a interpretação do resultado não é compartilhada por todos os cientistas, porque cientistas formidáveis em algumas áreas não aceitam a ciência quântica. É impressionante. Tem alguns bloqueios, né? Pois é. Mas, esquecendo disso, a física quântica diz o quê? Que a consciência, ao monismo consciencial, a consciência existe. E existe energia. E a consciência pode ser uma forma de energia
se expressando em feito onda o tempo inteiro. Sim, perfeito. Então, qual o problema? A energia cria um campo quântico, uma massa quântica de modular. O que sai da consciência, ou seja, pensamentos, ideias, o que seja. Então, num âmbito de infinitas, entre aspas, possibilidades nesse campo quântico, essa consciência opta por uma função de onda e faz esta colapsar. Entendi, perfeito. Quando esta colapsa, cria uma blindagem natural para se separar da realidade âncora ou da situação âncora em que uma consciência e um campo quântico que funciona como uma massa formadora de realidade gerou esta outra realidade. Então aqui nós estamos falando de realidade subjacente. Existia já uma realidade adjacente. A nossa é a derivada, né? Derivada. Não é a realidade original. Não. É. Então, assim, nessa perspectiva, a física quântica está reafirmando o platonismo na questão Exato. do mundo das ideias. mundo das ideias, né? Reafirmando Os simulacros, né? Simulacro, realidade simulada. Ou seja, todo mundo está falando a mesma coisa há muito tempo. É. Mas os egos, os orgulhos, Sim. as vaidades As impedem. paixões ideológicas, né? Exatamente. As verbas de pesquisa. Então, Sim. assim, indo para a sua pergunta, isso aqui não era mais para nós termos grandes dúvidas de Exato. que, de fato, isso aconteceu. Por quê? Porque as melhores cabeças do academicismo mundial da atualidade não discutem mais isso, já tomam isso de barato. Nós vivemos dentro de uma realidade simulada, Sim. de uma Matrix, de um tipo de Matrix. Cada vez mais eu trabalho... Não tem como não Eu estou reunindo só argumentos e trabalhos acadêmicos e livros que vão confirmar isso, né? Veja só,